Salve, salve nação crespa, cachada, alisada e trançada desse Instagram, como é que vocês estão? Boa tarde para quem tá chegando agora, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem vai assistir essa live fora do horário. Nós estamos iniciando a gravação dela agora às 16 horas, mas ela vai ficar salva, então de repente você vai assistir em outro momento. Sejam bem-vindas, bem-vindos, né? A grande maioria do nosso público é menina, então eu costumo falar muito no artigo definido feminino, né? Sejam bem-vindas a nosso desafio 20L Heavy Caixas, um desafio que nós estamos começando hoje e nós teremos 20 encontros, então hoje é o primeiro, nós ainda temos mais 19 encontros pela frente que vão acontecer sempre de segunda a sexta-feira às 16 horas, então você coloca na sua agenda aí, porque a partir de hoje nós estaremos juntas nesse processo, nesse projeto que a Heavy Caixas desenvolveu em parceria comigo, né? Nós desenvolvemos esse projeto juntos com o objetivo de ajudar você a cuidar do seu cabelo crespo e cacheado aí na sua casa. Então nós teremos vários assuntos diferentes para tratar durante esses 20 encontros e hoje o primeiro assunto que nós vamos falar é sobre transição. Tem muita informação para passar para vocês, para compartilhar com vocês. Eu não sei se a gente vai conseguir dar conta de tudo hoje, mas se não der a gente faz outra live, né? Outro dia falando sobre transição. Então sejam bem-vindas, o objetivo aqui é ajudar vocês, compartilhar informações, compartilhar orientações profissionais, né? Não dicas, mas orientações profissionais, para que você possa cuidar do seu cabelo crespo e cacheado na sua casa, tendo os melhores resultados, os resultados que a gente tem nos salões. Meu nome é Juliane Padilha, eu sou cabeleireira, trabalho com cabelos naturais há exatos 5 anos, 6 anos, esse ano fazem 6 anos que eu trabalho com cabelos cacheados, crespos, afros em transição e, gente, o tempo passa muito rápido, né? Deu uma pane aqui se era 5 ou se era 6, mas são 6 anos e o meu projeto, o meu objetivo é te ajudar a superar a transição. Então hoje nós vamos falar sobre transição. Boa tarde para quem está chegando agora. Gente, eu não vou conseguir falar com todas vocês, tá? Mas oi, boa tarde, sejam bem-vindas. É uma honra receber vocês aqui, é uma honra poder compartilhar informações com vocês, ajudar vocês, trocar informações, né? Trocar experiências, que é isso que nos faz crescer, né? Quando a gente troca informações juntas, a gente troca experiências juntas. Então nós teremos aí mais 19 encontros pela frente. Bruna, você chegou na parte mais complicada. Mulher, você sabe que 9 meses é o tempo de uma gestação, né? Então o seu cabelo está aí preparado para nascer. Só depende de você, a gente vai falar sobre isso. Então, primeiramente, o que é transição? Transição é um processo, é uma fase intermediária, onde você está em uma fase, né? Você está numa determinada situação, você vai passar por essa fase que é a transição para você chegar no seu objetivo final. Então a transição, ela é um estado temporário, ela não é definitivo, você não vai ficar para sempre na transição. A transição tem uma data para começar e tem uma data para terminar, né? Quando que eu termino a transição, qual é o melhor momento que eu devo finalizar a minha transição? Só você pode decidir quando que você vai estar pronta, quando que você vai estar preparada para cortar o seu cabelo. É muito importante você ter referências, você ter meninas para você se inspirar, para você usar a história delas como inspiração para você. Mas eu preciso te dizer, não se compare, tá? Cada menina é única, cada mente é única, cada cabeça é um mundo. Então você precisa ir no seu tempo, se conhecer, conhecer os seus limites, saber até onde você consegue ficar com cabelo de química, se você está preparada naquele momento para cortar. Então é muito importante você se conhecer e você decidir, só você pode decidir quando que você vai cortar o seu cabelo, certo? Você não precisa fazer o BC, que é aquele corte curtinho, quando as meninas cortam todo o cabelo, tira toda a parte de química e corta curtinho. É uma opção para quem está decidida a desapegar do cabelo, a querer mudar o visual, a ter um cabelo mais curto. Mas se não é o seu caso, se você não se vê com um cabelo tão curto, se você não está preparada ainda para cortar todo ele, você precisa ter paciência, você precisa ser gentil com você. A transição, ela nasce de diversas formas, né? São várias situações que te levam à transição, né? Dentre elas nós temos
A menina que se desgastou de fazer química, não tem mais paciência para ficar no salão, não tem mais paciência para ficar a cada 3, 4, 5 meses indo no salão fazer química, não tem paciência para ficar retocando a sua escova com prancha semanalmente, né? Então tem as meninas que vêm da química, tem aquelas que só fazem escova, nunca fizeram química, mas fazem escova com prancha ou só escova, e o cabelo acaba alisando, né? Ao longo de um tempo também ela não quer mais ficar presa a essa situação de ter que fazer escova, de ter que fazer prancha, né? Tem as meninas que se inspiram em outras meninas, sejam amigas próximas ou sejam referências virtuais. Hoje, graças à internet, a gente tem acesso a muitas informações, então você consegue ver muitas mulheres que superaram transição, muitas meninas que têm seus canais, que divulgam a sua história, né? E você se inspira em alguém e fala, poxa, eu também quero, se ela conseguiu, eu também quero. Tem meninas que não conheciam seu cabelo natural. Eu tenho muitas clientes, eu atendo muitas clientes, eu atendo assim desde criança, né? Tem alguns clientes masculinos também, mas a maior parte do meu público é feminino, são mulheres. Então eu tenho muitas clientes mulheres na faixa dos seus 40, 50 anos que não conheciam seu cabelo, que vieram conhecer seu cabelo agora. Eu tenho várias histórias de várias mulheres incríveis que eu acompanhei e que fizeram um BC comigo, que decidiram cortar o cabelo curtinho ou um pouco maior. A grande maioria delas no dia do corte chorou muito, e isso foi muito bacana, porque não foi um choro de tristeza, não foi um choro de arrependimento, foi um choro de reencontro com ela e principalmente de conseguir superar um tabu. Porque nós nascemos numa sociedade, nós vivemos, na verdade, né, numa sociedade que nos limita, que quer nos colocar dentro de um padrão que não respeita todo o biotipo de todas as mulheres, principalmente aqui no Brasil. Tem gente de fora aqui, né, tem uma galera aqui, gringa, acompanhando a gente. Mas aqui no Brasil a gente tem uma mistura muito grande de etnias, né? A gente aqui em Salvador mesmo, a gente tem meninas que tem na sua árvore genealógica índios, africanos, europeus. Então o Brasil é o país que mais tem miscigenação. Por isso a dificuldade que às vezes você tem de entender o seu cabelo, de conhecer o seu tipo de cacho, né, de aprender o que funciona para ele, porque você já percebeu que a gente não tem o mesmo cacho na cabeça toda, né? Quem já está em transição, quem está entrando em transição agora vai perceber isso. Você não tem a mesma curvatura, seus cachos são diferentes, então o cabelo da lateral não é igual ao da frente, que não é igual do topo da cabeça, que não é igual ao da nuca, e isso é super normal. Essa é nossa herança genética, né? Isso é que nos faz a nossa essência, é o que nos faz ser únicas. Não tem como você ter um tipo de cacho só na cabeça. Então, essas dificuldades, às vezes a menina fica com um pouco de dúvida, né? Como que vai ser o meu cabelo, né? Uma pergunta que a gente recebe muito. Como que vai ser o meu cabelo? Como que é o meu cacho? Quando que eu vou descobrir o tipo do meu cacho? Então, assim, um cacho é uma sequência de curvas, né? Se vocês forem olhar, vou pegar aqui um cachinho meu aqui. Se vocês forem olhar, é uma sequência de curvas, tá vendo? São várias curvinhas. Então, quando você tem um cabelo muito pequenininho ainda da transição, você não consegue ver exatamente qual é o tipo de cacho que predomina. É preciso ele estar um pouquinho maior. Então, a gente consegue ter uma ideia de como é o cabelo natural quando tem, assim, uns 4, 5 meses, em alguns casos até 6 meses, sem fazer química, sem usar escova, né, com cabelo natural, a gente consegue ter uma noção de como vai ser esse cacho. Então, se você está entrando em transição agora, se você pretende entrar em transição, tenha paciência, tá? Que vai levar um tempinho até você descobrir, até você conseguir ver realmente qual é o seu tipo de cacho. E esse até não é um assunto para você se preocupar agora, né? Porque quando você tiver com o seu cabelo todo natural, que você tirar toda a química, aí sim você vai conseguir descobrir realmente como ele é, quais são os produtos que você vai usar. Mas o que eu quero te dizer é que a transição, ela tem 3 fases, tá? Que é o início, o processo e a conclusão dela. Então a transição, quem está em transição já percebeu isso. Quem pretende entrar em transição, eu preciso te dizer que você tem 3 fases para passar por ela, tá? A primeira delas é a decisão, a segunda é o processo e a terceira é a conclusão. Então nós temos 3 fases da transição. Na primeira é quando você decide que você não quer mais usar o seu cabelo quimicamente processado ou mecanicamente processado.
Então, às vezes você não usava alisamento, você usava um tipo de permanente, ou você usava um tipo de relaxamento para não alisar o seu cabelo 100%, só para soltar um pouquinho mais os cachos, né? Isso é uma química. E tem o processo mecânico, que é a escova. Então tem meninas que não faziam químicas, mas faziam escova, ou faziam prancha, ou às vezes usavam babyliss. Eu preciso te dizer que toda ferramenta térmica alisa o cabelo, tá? Mesmo que você faça só escova ao longo de um tempo, por exemplo, você passa 6 meses, 8 meses, 1 ano, só escova no cabelo, sem a prancha, só escova, secador e escova. Mesmo você hidratando, mesmo você usando protetor térmico no seu cabelo, ele corre o risco de perder um pouco a forma, sim, tá? Porque o que alisa cabelo, na verdade, é calor. Então, o calor faz com que ele perca um pouquinho a forma. É mais ou menos assim, imagina comigo um elástico, tá? Um elástico aqui, ó. Se você estica, chega um momento que ele não volta mais a forma original dele, né? Ele vai ficar sem forma. Então é mais ou menos isso que acontece quando você usa muito a ferramenta térmica, que no caso é o secador. Então tem meninas que vêm da transição da escova, da prancha, do babyliss, e aí decidem entrar em transição. Então o primeiro passo é decisão. Eu não quero mais a química, eu não quero mais fazer escova, eu não quero mais permanente, relaxamento, eu quero meu cabelo natural. Pronto, você decidiu. Primeiro passo você já deu. Vou entrar em transição. O que eu preciso fazer? Vou parar com a química. Se eu fazia química, não faço mais química. Ah, mas eu escovava o meu cabelo. Posso continuar escovando? Pode, se você puder não usar prancha, ou se você puder deixar o seu cabelo sem escova, você lavar ele, hidratar, condicionar, finalizar para ver como que ele se comporta. Porque tem cabelos que muitas vezes não perde totalmente a forma, ele fica com umas ondas no formato de S. E aí com um corte, com um bom finalizador, você consegue ativar essa onda e você consegue usar ele natural, entendeu? Você não precisa ter que ficar usando a escova até o seu cabelo todo crescer novamente. Então tudo isso faz parte da avaliação. Por isso que é muito importante você procurar um cabeleireiro que entenda de cabelo cacheado. Graças a Deus a gente está crescendo muito, né? O número de meninas que estão com cabelos naturais, que querem entrar em transição, e a gente está aumentando também o número de profissionais que trabalham com cabelos crespos e cacheados, porque é diferente, tá? Eu preciso te dizer que o cabeleireiro que trabalha com cabelo liso, ele pode não ter 100% de conhecimento sobre o cabelo cacheado. E por que eu tô te falando isso? Eu sou cabeleireira há 22 anos. Tem 6 anos que eu trabalho com cabelos crespos e cacheados. Por que eu decidi trabalhar com cabelos crespos e cacheados? Quando eu entrei na profissão, quando eu comecei a trabalhar como cabeleireira, eu comecei como auxiliar num salão. Eu lavava cabelo, varria o chão, servia café, era essa a minha função. E eu tinha um cabelo natural, como vocês estão vendo aqui hoje, só que ele estava maior, ele estava assim, na altura do meio das costas. E aí todos os cursos que eu ia, todas as palestras, todos os treinamentos, eu tentava colocar isso pro cabelo cacheado. Tudo que eu aprendi, eu falava, nossa, que legal, deve ser muito massa fazer isso com cabelo cacheado. Só que ninguém me ensinava, porque não existia isso há 22 anos atrás. Não tinha técnicas de corte, não tinha técnicas de mecha, não se falava em finalização, não se falava em fitagem, não se sabia usar difusor, não se sabia ensinar como trabalhar com o cabelo crespo e cacheado. Passou o tempo, eu alisei meu cabelo e tal, vou contar minha história pra vocês mais pra frente. E aí eu decidi, tem 10 anos que eu vim pra Salvador, eu sou de Curitiba, eu moro aqui em Salvador tem 10 anos. E quando eu cheguei aqui, eu vim para trabalhar com cursos para cabeleireiros, na época eu usava cabelo liso. E aí eu trabalhei com uma empresa, depois eu trabalhei com outra empresa. Na segunda empresa que eu trabalhei, eu conheci uma marca que ela trabalha exclusivamente com produtos para cabelos cacheados, crespos, afros. É uma marca americana que foi desenvolvida por uma mulher, uma cabeleireira cacheada. E eu me apaixonei pelos resultados, porque para mim era tudo muito novo. E eu fiz vários treinamentos, eu fiz vários cursos, eu fiz vários estágios em São Paulo, eu fiz vários estágios assistidos aqui em Salvador. O fundador da marca veio para cá, eu tive a oportunidade de ter cursos exclusivos com ele, né? E então, assim, eu tive uma overdose de conhecimento e eu olhei e falei, caramba,
Eu não sabia nada de cabelo crespo e cacheado. O que eu sabia era sobre cabelo liso. Então, por isso que eu te digo, procura um profissional que entenda de cabelo crespo e cacheado, porque ele vai conseguir te orientar, tá? O profissional do cabelo liso, ele domina muito bem o cabelo liso e a culpa não é dele. As escolas não estavam preparadas para nos ensinar. Eu te digo isso por ter muito tempo de profissão. Então, eu trabalhei com isso, eu fui educadora de cabeleireiros, né? Eu fui professora de cabeleireiros e agora tem 5 anos, de 5 anos para cá, que a gente começou, as empresas começaram a notar a necessidade de treinar seus cabeleireiros. Então, se você tiver um profissional na sua cidade, perto de você, que tenha entendimento, que domine sobre cabelo crespo e cacheado, vai ser ótimo, porque ele vai te ajudar muito, 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 muito nessa fase. Então você decidiu entrar em transição, você parou com a química, você não vai mais fazer escova com prancha, vai só escovar o cabelo e você vai deixar o seu cabelo natural começar a crescer para você ver como ele é, se você não conhece, se você vai redescobrir ele. E aí a gente entra no processo, que é a parte mais difícil para o ser humano. Se tem uma coisa que é difícil para o ser humano é enfrentar processos. Mas eu preciso te dizer uma coisa, eu quero que, de tudo que eu vou te falar nessa live hoje, eu quero que você grave isso, tá? O propósito é maior do que o processo. Não esqueça essa frase, leve ela para a sua vida. O propósito é maior do que o processo. Ah, Juliane, o que você quer me dizer com isso? O seu propósito é recuperar o seu cabelo natural. Você tem que estar olhando para o seu propósito, você tem que estar olhando para o seu foco. Eu vou ter meu cabelo natural, eu vou passar essa fase. A transição, ela é uma fase, ela tem data para começar, ela tem data para terminar. E o período que você está nela, você precisa estar focando no seu propósito. Cabelo natural é uma fase, vai passar, vai terminar, eu vou conseguir, eu vou concluir. Se eu conseguir concluir a minha transição, você também consegue concluir a sua. Não desista, seja persistente. E durante o processo de transição, o que é que eu devo fazer? Quais produtos eu devo usar? Como eu devo cuidar do meu cabelo? São várias perguntas que surgem nesse momento. E o que eu preciso te dizer? Primeiro, paciência. Segundo, paciência. Terceiro, paciência. Nós somos a geração do imediatismo, né? A gente tem tudo muito rápido, a gente tem acesso às informações muito rápidas. Eu tô aqui compartilhando com vocês, a gente começou com 5 pessoas, a gente já tá passando de 60 aqui, porque é tudo muito rápido e a gente quer levar isso pro nosso dia a dia. E tem coisas que não são rápidas assim. Uma delas é o crescimento capilar. Então, o seu cabelo precisa que você tenha paciência com ele. Você vai conseguir vencer essa transição. Você precisa, nesse momento, buscar recursos. E um dos recursos você já encontrou, que é o nosso desafio 20L Heavy Caixas, onde nós estamos juntas nesse processo e vamos te ajudar. Eu quero te ajudar a conhecer seu cabelo, eu quero te ajudar a cuidar do seu cabelo natural aí na sua casa, onde você estiver. Certo? Isso não substitui o serviço que você vai fazer no salão com o cabeleireiro, se você vai cortar o cabelo, se você vai fazer um pacote de tratamento, tá? Mas assim, a proposta do natural é te oferecer a liberdade de você conhecer o seu cabelo, aprender a cuidar dele e não ficar dependente de uma pessoa, né? E para isso eu preciso te dizer algumas coisas, tá? Primeiro, qual é a sua disponibilidade em aprender coisas novas? Segundo, qual é a sua capacidade de se desprender de hábitos antigos e começar a praticar hábitos novos? Terceiro, até onde você consegue seguir à risca orientações de um profissional? Eu preciso te dizer que existe uma diferença entre orientação e dica, tá? A orientação, ela vem de um profissional que é capacitado, que estudou, que tem vivência, que tem experiência, que já aplicou, que já reaplicou várias vezes aquela informação, e ele tá te passando com total segurança. Ele vai te dizer, vá por esse caminho, não desvie, não olhe nem para direita nem para esquerda, apenas siga. Você vai seguir ele, você vai chegar no seu objetivo. A dica te dá atalhos. A dica vai dizer para você, não siga por aí não, corte por aqui, ó, se você fizer por aqui vai ser mais fácil. E nem sempre você vai ter os melhores resultados com dicas. Então existe essa diferença. O profissional, ele te dá orientação, ele vai te conduzir, ele vai te levar no seu objetivo. Quando você vai para academia, se você já foi, eu acredito que muitas de vocês aqui já se inscreveram na academia para fazer alguma atividade física, alguma coisa, o que acontece?
você começa a treinar, né? Você vai lá, pega seu treino e aí o personal vem te dar lá, você vai fazer 15 agachamentos, né? A gente que gosta de ficar com a perna definidinha. Você vai fazer 15 agachamentos, aí você fala, ah, beleza, você começa. Você tá lá toda empolgada. Quando chega no 10, você já tá assim, Jesus. E ele chega do teu lado e fala, não para, continua, você vai conseguir, eu tô com você, eu vou te ajudar e tarará. Essa é a diferença de você ter um profissional que te dá orientações, ele te mostra o caminho certo. Então você precisa de um profissional que te dê orientações e principalmente você estar disposta a ouvir e praticar. Porque a gente, hoje com o advento da internet, acesso a muita informação, a gente fica até um pouco perdida, né? O que fazer, como fazer, o que usar, como usar. Mas eu preciso te dar uma direção nessa tarde e te dizer, a transição é um processo que vai terminar. E durante esse processo você precisa ter paciência. Você pode estar usando sim os produtos que você já usava, então digamos que você vende uma química, né? Um tipo de alisamento, de progressiva, de relaxamento, seja lá qual for o serviço que você usava. Você tem lá a linha de tratamento que o profissional te indicou, né? Você vai usar esse shampoo, esse condicionador, essa máscara, vai fazer esse tratamento, vai usar esse finalizador. Você vai continuar usando esses produtos, porque você está em transição, mas a maior parte do seu cabelo está processada de química. Então não é o momento ainda de você usar produtos para cabelos cacheados. Porque o seu cabelo de química não vai responder tão bem ao resultado dos produtos para cabelos cacheados. E aí corre o risco de você ficar um pouco frustrada e falar assim, poxa, mas o produto funciona tão bem no cabelo de fulana, no meu não funciona, o meu cabelo não é bom. Não é a fase ainda de você usar produtos para cabelos cacheados, tá? Então, se você tem maior quantidade de cabelo de química, você precisa continuar usando os mesmos produtos de manutenção para química. E aí você vai fazer o agendamento lá com o seu cabeleireiro, com o seu profissional que vai estar te ajudando, de quanto em quanto tempo você vai voltar para fazer a avaliação com ele. Ah, o meu cabelo, ele tem algumas ondas, eu não faço alisamento, eu faço um tipo de relaxamento nele, né? Solta um pouquinho, ele tem onda. Pronto, então você já pode usar produtos para cabelos cacheados. Se você já vem usando, ou se você ainda não usava, você pode usar. Tem cabelos que surpreendem. Às vezes a menina não sabe exatamente como cuidar, como aplicar o produto, qual é a melhor forma de arrumar o seu cabelo, né? Durante esse processo de transição, quem tem relaxamento, né? Que o cabelo não está totalmente liso. Às vezes é só o produto que você vai usar e a forma como você vai aplicar, o seu cabelo vai responder de uma forma muito incrível. E eu preciso abrir um parênteses aqui e dizer que um corte faz muita diferença, tá? A gente tem muito medo de cortar o cabelo, né? Toda cacheada tem esse histórico de medo. Infelizmente, muitas meninas têm alguns traumas. Eu tenho clientes que eu acompanho assim durante 6, 8. Eu tive uma cliente uma vez que eu acompanhei ela durante quase um ano, até ela se sentir segura para cortar. Na verdade, ela que me acompanhou, né? Ela que me encontrou no Instagram, começou a acompanhar meu trabalho, a gente começou a conversar, até o dia que ela se sentiu segura de agendar uma avaliação e fazer o corte que ela queria. Então isso é super normal, infelizmente não deveria ser, né? Mas é como eu falei para vocês na metade da nossa conversa, muitas escolas não prepararam os cabeleireiros para cuidar de cabelos crespos e cacheados. E eu digo para vocês, como profissional que vem de muitos anos trabalhando com cabelo crespo e cacheado, a técnica de corte é diferente, a divisão é diferente, a forma como você levanta o cabelo para cortar é diferente, produto, tudo é diferente. Então, hoje a gente tem crescido muito o número de profissionais e isso é muito legal. Então, se você está em transição, vai entrar em transição, produtos, vai continuar usando os mesmos produtos. Quando que eu uso produtos para cabelos cacheados? Quando você estiver se sentindo, quando o seu cabelo estiver totalmente natural, tá? Não adianta você querer usar antes, porque senão você não vai ter resultado e você não vai ficar satisfeita. Ah, eu fazia escova e prancha no meu cabelo, posso continuar com a prancha? Você pode fazer o que você quiser, só preciso te dizer sobre as consequências, tá? Se você, a sua transição, digamos que ela levaria 8 meses para concluir, tá? Se você continuar escovando e fazendo prancha, ela pode ir aí para 1 ano e meio. Então ela vai ficar um pouco mais longa, você me entende? Se você puder só fazer escova e não usar prancha, vai ser melhor. Porque o calor da prancha vai alisar o seu cabelo mais do que só a escova, certo?
Então, se você puder, você abre a mão da prancha. Um outro ponto aqui que sempre as meninas me perguntam, né? Por que o cabelo da frente demora mais para crescer, demora mais para cachear do que o cabelo de trás? Eu preciso dizer para vocês que essa parte aqui, ó, que vai de uma orelha a outra, essa coroa, esse topinho do nosso cabelo, ele demora mais para crescer do que o cabelo de trás, tá? Não é que ele não cresce, ele demora um pouco mais. Eu vou te explicar o porquê que ele demora mais. Ele é um cabelo mais fino, ele é um cabelo que tá mais exposto. Você percebe que a gente passa muito a mão no rosto, né? Desde que eu tô conversando com vocês aqui, vocês já contaram quantas vezes eu peguei no cabelo? Então, a gente tem a mania de pegar muito nesse cabelo. É um cabelo que tá mais exposto às agressões externas, né? Por exemplo, eu uso o meu cabelo muito dividido pro lado direito. Eu gosto dele assim, gosto da forma que ele fica no meu rosto. E aí, o que acontece? Ele tá muito exposto aqui, ó. Então, as agressões de maresia, de sol, as agressões climáticas, vem tudo aqui. Esse cabelo do contorno do rosto aqui também, a gente usa muito produto na pele, maquiagem, né? O cabelo, se você for perceber, ele é um pouquinho mais fino aqui. Então, isso é normal, isso não é um problema do seu cabelo. Todas as meninas têm esse mesmo processo. Esse cabelo daqui demora um pouquinho mais para crescer, isso faz parte. Então, quando você entrar em transição, quando você estiver na metade da sua transição, você que já está em transição, você já percebeu que aqui na frente demora um pouquinho mais para crescer. E se você tem o hábito de usar prancha no cabelo, você usa o cabelo para um lado só, por exemplo, eu uso o meu cabelo só para o lado direito. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estou em transição e uso muita prancha nessa parte aqui para que o cabelo fique bem polido, bem alinhadinho. Essa parte aqui vai demorar mais ainda para crescer. Então, você precisa observar quando que você vai se sentir segura para você cortar esse cabelo. E quando que isso vai acontecer? Eu sempre oriento as clientes que eu atendo, as clientes que nós atendemos nas consultorias, nas avaliações, a gente sempre apresenta referências, né? Então, hoje, devido aos estudos, como eu falei para vocês, eu tenho 6 anos já trabalhando com cabelo crespo e cacheado. Durante esses 6 anos eu estudei muito, eu estudo muito. A cada 3 meses eu estou fazendo um curso fora. Eu cheguei agora, tem um mês que eu cheguei de um curso incrível que eu fui fazer em São Paulo. Ainda não consegui colocar em prática tudo por conta dessa pandemia, mas daqui a pouco a gente retoma tudo e vai voltar tudo ser incrível. E eu tenho aprendido que cada cabelo leva um tempo para crescer. Então, você precisa ser paciente com você precisa desenvolver algo que hoje é um pouquinho difícil, que é o controle sobre a ansiedade. Quando a gente resolve entrar num projeto, a gente só pensa no objetivo final, a gente só quer chegar logo na final, a gente só quer que ele aconteça logo. A gente esquece de vivenciar o processo. E eu volto a falar para você do processo, que é o momento que você está vivendo durante a transição. Então, quando você decide entrar em transição, a transição, na verdade, a transição capilar, ela reflete uma transição interna que está dentro de você. Então, tem meninas que não conhecem seus cabelos naturais, não sabem como eles são. E durante a transição, quando ela decide entrar em transição, ela quer reconhecer seu cabelo, ela quer saber como ele é. E isso mexe com muitas emoções, porque tem muitas meninas que cresceram ouvindo que o seu cabelo não era bom, que o seu cabelo não era bonito, que o seu cabelo tinha que estar preso, que o seu cabelo não era saudável, que o seu cabelo não tinha forma, que o seu cabelo tinha muito volume, que o seu cabelo era muito armado. Só ouviram palavras negativas sobre o seu cabelo. E tudo aquilo que você ouve em excesso, você acredita. Então, tem muitas meninas que ouviram falar de uma forma muito negativa do seu cabelo. E ela cresceu acreditando que o cabelo dela não é legal. E quando ela resolve entrar em transição, começam a vir essas lembranças do passado, né? Meninas que, de repente, quem cuidava quando era criança, a mãe, a tia, a avó, a madrinha, seja lá quem for que era responsável por ela, não sabia como cuidar do cabelo, não tinha produtos de qualidade, não tinha informação, e acabou de tanto essa criança ouvir, de tanto essa adolescente, de tanto essa jovem crescer ouvindo que o cabelo não era bom, isso ela internalizou dentro dela.
Então chega um momento da transição que você começa a sentir medo, você começa a sentir insegurança, você começa a ficar com dúvidas, né? Poxa, será que eu vou ficar bonita? Será que o meu cabelo vai ficar legal? Será que o meu cabelo vai definir? Será que o meu cabelo vai ter forma? Será que eu vou conseguir arrumar meu cabelo? Porque quem cuidava de mim não conseguia arrumar meu cabelo. E hoje, será que eu vou conseguir arrumar meu cabelo? Né? Então, todas essas situações, elas precisam ser trabalhadas de uma forma muito suave dentro de você, de uma forma muito sutil e uma de cada vez. Então, por isso que é importante você ter apoio de meninas que já passaram por transição, de profissionais que entendem sobre cabelo crespo e cacheado, de pessoas que estão realmente mergulhadas dentro desse universo, que vivenciaram isso. Eu lembro que quando eu entrei em transição, eu usei o meu cabelo natural até meus 25 anos, acho que eu alisei ele, eu tinha 25 anos, se não me falha a memória. Foi na época que surgiu vocês vão lembrar, a definitiva de amônia. Então, eu não tinha problemas de aceitação com o meu cabelo, até porque não tinha referência, né? Então, assim, eu era uma das únicas cacheadas à minha volta, do meu grupo de amigas, das minhas vivências, era uma das únicas meninas cacheadas. E tudo que eu fazia no meu cabelo era bonito, todo mundo gostava, todo mundo achava lindo. Então eu não tive problemas de aceitação, de preconceito durante a minha infância, minha adolescência, até o dia que eu resolvi alisar meu cabelo. Eu resolvi alisar porque eu estava vivendo um momento profissional diferente na minha vida. Eu já tinha concluído a minha fase como auxiliar de cabeleireiro, estava começando a trabalhar sozinha como cabeleireira e eu queria mudar o visual, eu achava que ia ficar legal naquele momento. E foi por uma decisão minha, consciente das consequências, que ia ter que fazer retoque a cada 6 meses. E, enfim, eu fiquei super feliz, super satisfeita. Usei o meu cabelo durante 13 anos liso, 13 anos de alisamento. E aí eu vim para Salvador. Quando eu cheguei aqui em Salvador, na época que eu cheguei há 10 anos atrás, muitas meninas usavam o cabelo liso, né? E aí chegou nesse momento que eu falei pra vocês, que eu conheci uma empresa que trabalhava com produtos para cabelo cacheado, fiz vários cursos, treinamentos, workshop, palestra, fiz estágios em salões em São Paulo e me apaixonei. Falei, eu quero entrar em transição também e eu não quero mais o cabelo de química. E sabe o que eu achava? Com todo o conhecimento que eu tenho como profissional, que eu ia dormir lisa e ia acordar cacheada. Eu achava que com 4 meses eu ia cortar meu cabelo e ia estar lindo. E aí que eu descobri o quanto é difícil a transição. A minha transição toda eu passei ela de rabo de cavalo. Eu usava o cabelo solto, né? Quando eu comecei, meu cabelo estava desse tamanho que tá aqui agora. E aí eu usava o cabelo solto, escovado. E depois de um tempo eu tive que começar a prender ele. Porque vocês veem que a minha raiz em algumas partes ela já vem encaixadinha, né? E aí começou a fazer volume. Tem foto do meu antes e depois lá no meu Instagram, depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Começou a fazer volume e eu tinha que prender porque não ficava harmônico, né? E a parte do alisamento era muito lisa, então dava muita diferença. Meu cabelo era um liso, tipo um liso de índio, assim, aquele liso pesado, grosso. E eu comecei a ter que fazer rabo de cavalo, era o único penteado que ficava legal, porque disfarçava o volume, era prático para eu arrumar, para eu trabalhar e eu me sentia confortável. Então eu usava rabo de cavalo de manhã, de tarde, de noite, madrugada, fim de semana, feriado, todos os eventos. Se eu fosse pra praia, se eu fosse jantar com as minhas amigas, se eu fosse ficar em casa pra academia, todos os lugares eu só tava de rabo de cavalo, porque era o penteado que eu escolhi, que me ajudou a passar pela transição. E eu sofri muito durante esse tempo, porque eu tenho muita sensibilidade no couro cabeludo, eu sentia muita dor de cabeça, era dor flex na bolsa assim o tempo todo. E chegou um momento que eu falei, eu não quero mais. Eu tinha 8 meses de transição, eu falei, chega, eu vou cortar meu cabelo hoje, não aguento mais. Aí fui cortar, e quando eu cheguei no salão para cortar foi muito engraçado, porque o que aconteceu? Parou o salão. O meu cabelo, ele tava no meio das costas, tava bem grandão, né, assim, abaixo da linha do sutiã, e eu cortei ele Chanel, assim, abaixo da orelha, cortei ele esse Chanel de pontinha, sabe? Ele ficou bem curtinho aqui na frente. E eu comecei a vivenciar uma situação muito difícil, que foi a aceitação das pessoas à minha volta, porque ficou muito diferente, né? Eu tipo, amanheci lisa e dormi cacheada literalmente. E eu cortei ele curtinho, e aí ficou massa, porque era o que eu queria. Eu tava decidida que eu ia cortar naquele dia, eu sabia das consequências, eu já tinha usado cabelo curto, não tinha problema quanto a isso.
E aí cheguei em casa feliz e tal, fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, porque que acontece? O cabelo cacheado ele encolhe. Quanto menorzinho ele tiver, mais ele vai encolher. E o meu encolheu e veio parar assim em cima da orelha. E eu tinha, tipo, um dia antes eu tinha um cabelão. De repente eu tava de cabelo curto. Eu não tava preparada psicológica e emocionalmente para essa mudança. E eu comecei a não me achar bonita, comecei a me arrepender, tive crises de choro. Falei, gente, meu Deus, o que eu fiz e agora? Não tem como colar o cabelo, o que eu vou fazer? Aí eu respirei e falei, calma, tem que ter uma solução. E a solução que eu encontrei pra mim naquele momento foi o Mega Hair. Então eu usei o Mega Hair só nas laterais. Ele era mais ou menos desse tamanho, assim, eu acho, um pouquinho menos. Ficava um chanelzinho de ponta, assim, ó. Aí todo esse cabelo daqui era Mega Hair e eu só tinha cabelo natural daqui pra cima. Mas foi uma ferramenta que me ajudou e me ajudou muito. Eu usei Mega Hair durante 5 meses, o meu cabelo cresceu. Aí eu falei, peraí, agora é o momento de eu deixar o Mega Hair de lado e vou cuidar do meu cabelo natural. E foi aí que eu fui aprender a cuidar do meu cabelo natural, descobri o meu tipo de cacho, comecei a usar produtos realmente para cabelo cacheado, comecei a entender como que funcionava, comecei a saber como o meu cabelo respondia, qual era a melhor forma de usar, de cuidar, quais eram os produtos, enfim. Eu fui descobrindo isso ao longo do momento que eu fui usando ele, e isso foi muito legal. Então eu preciso te dizer que você precisa ter paciência, porque vai chegar o momento de você concluir a sua transição, sim. Se eu conseguir, apesar de todas as lutas e dificuldades que eu tive, você também vai conseguir. E hoje você tem uma ferramenta, porque eu tô aqui para te ajudar. Eu já trilhei esse caminho, eu já sei o que acontece em cada processo, já sei como que é cada passo, eu quero compartilhar isso com você. Então todas as avaliações que eu faço de menina em transição, eu questiono para ela, eu sinto dela, né? Quando que ela realmente está preparada para cortar o cabelo, porque a sociedade não está preparada para enfrentar mulheres empoderadas, bem resolvidas, decididas, né? Tem muitas pessoas que tentam colocar na nossa mente que a nossa beleza, a nossa segurança, ela tá no cabelo. Eu preciso te dizer que não, o seu cabelo é um acessório, que você vai usar ele como você quer. Eu preciso te dizer que você precisa desenvolver um novo olhar sobre você, um olhar de auto-amor, um olhar de aceitação, um olhar de cuidado. É difícil você se desapegar um pouquinho das coisas do passado, porque você passou muito tempo ouvindo coisas negativas sobre o seu cabelo, mas acredita em mim, o seu cabelo é bonito e você vai conseguir cuidar dele. E eu vou te ajudar nesse processo, mesmo que seja de uma forma virtual, porque eu já vivi isso, eu sei que é possível. E se de repente você pode estar pensando assim, poxa, Juliane, mas se eu concluir a transição e não gostar do meu cabelo, ou talvez tenha alguém de vocês aqui que já passou por isso, né? Eu fiz a transição e não gostei do cabelo cacheado. É normal. Qual é o caminho? Você vai escolher um alisamento. E olha que bacana, agora você vai escolher porque você quer, não é por uma imposição. Eu tenho uma cliente que ela viveu a transição, deixou o cabelo dela natural, e só que ela é policial. Na verdade, eu atendo muitas meninas policiais, eu acho muito massa. E desculpa, no trabalho dela ela tem que usar aquele chapéuzinho, né? Não sei como é que chama. E ela tem muito cabelo. E ela estava num tempo que ela estava trabalhando na rua, então ela tinha que ser direto com aquele chapéuzinho. E ela decidiu que para ela o melhor seria fazer um relaxamento para reduzir um pouco o volume do cabelo e ficar mais fácil para ela usar. Então ela tá feliz assim, ela tá satisfeita assim. Eu tô feliz e satisfeita porque ela tá feliz. Eu consegui concluir a transição dela, eu consegui cuidar do cabelo dela, eu consegui fazer ela ver que o cabelo dela é bonito, e ela escolheu por uma opção dela, não foi por uma imposição, né? É um momento profissional que ela está vivendo que vai mudar, e quando mudar ela vai conseguir escolher voltar para o cabelo natural. Então hoje a gente tem essa possibilidade, hoje a gente tem informação, hoje a gente tem conhecimento, hoje a gente tem produto, hoje a gente tem orientação para poder concluir a nossa transição de uma forma mais segura. Eu preciso passar uns números para vocês, e eu vou olhar para cá porque eu anotei, porque são muitos números e eu não consegui decorar todos. Então tem uma pesquisa que foi feita por uma empresa de consultoria chamada Kantar. Essa empresa descobriu que a construção da autoestima da mulher, ela é um processo gradativo, e ele depende muito da percepção que a mulher tenha sobre ela.
Então, o resgate da nossa autoestima, da nossa essência, de quem nós realmente somos, ele é um processo. E talvez vocês, eu não sei em que parte desse processo você tá, mas você vai se identificar com o que eu vou te dizer agora, tá? Então, isso depende muito da percepção que a mulher tem sobre ela. E essa percepção precisa ser positiva. Então, você precisa olhar para você com carinho, você precisa olhar para você com cuidado, você precisa olhar para você com respeito. Respeitando seus limites, se conhecendo. E tem 4 pontos que são muito importantes nessa percepção, tá? O primeiro deles, autonomia financeira, que representa 24% do processo de construção da autoimagem. Então, por isso que é muito importante quando uma mulher ela tem independência financeira, ela conquista a independência financeira dela. E essa mesma pesquisa, ela concluiu que as mulheres, a partir dos 29 anos de idade, elas se sentem mais seguras, porque ela já conquistou uma certa dependência financeira. Hoje a gente tem meninas que conquistam isso um pouco mais cedo, mas é uma média que foi feita essa pesquisa. O segundo ponto é a liberdade de pensamento e expressão. Então, é a metanoia, é a transformação, né? Aquilo que você ouve, que você cresceu ouvindo, que seu cabelo não era bom, que seu cabelo não era bonito, e você não consegue expressar o que você quer conhecer o seu cabelo, ou talvez você tenha dificuldade de entender e aceitar que o seu cabelo sim é bonito, que você vai sim conseguir cuidar dele. A sua mãe, a sua tia, a sua avó, a sua madrinha não conseguiu cuidar dele no passado, mas ela não tinha ferramentas, hoje você tem. Hoje você tem conhecimento, hoje você tem consultoria, hoje você tem produto, hoje você tem informação. E assim, se você fez a primeira vez um tratamento, você aplicou e você não teve o melhor resultado, não vai mudar seu cabelo, você vai lavar e você vai tentar de novo. Lembra quando você começou a se maquiar? Lembra quando você começou a andar? Lembra quando você começou a fazer alguma atividade que você gosta, que hoje você faz bem, que você não sabia, você não dominava 100%? Você foi o quê? Treinando, e hoje você faz com excelência. O cuidado do seu cabelo é a mesma coisa e não é definitivo. Se você começou a cuidar dele e você não ficou tão satisfeita com o resultado, você vai continuar até o momento que você vai estar 100% feliz e satisfeita com o que você vai estar fazendo. O terceiro ponto que essa pesquisa levantou é a representatividade. 16% da construção da autoestima de uma mulher vem da representatividade. Então, por isso que é muito importante você ter referências positivas, histórias de superação. Agora, uma referência é alguém que vai estimular você na construção dos teus sonhos. Não é uma pessoa que você vai querer copiar e querer ser igual, tá? Você é única, você é exclusiva, você é especial, não existe ninguém igual a você no mundo. Então você tem que ter referências positivas que te incentivam, mas não se compare a ninguém. Viva o seu momento, vá no seu tempo. E o quarto ponto são conexões sociais, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então você ter contato com meninas, com amigas, com pessoas reais. Hoje a gente sai na rua, a gente vê um número muito grande de mulheres com cabelos crespos e cacheados. Eu lembro que há 6 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com cabelo crespo e cacheado, eram muito poucas meninas que a gente via, né? Eram assim, uma ou outra que você via. Hoje você sai aqui em Salvador mesmo, porque eu moro aqui em Salvador, você vai no mercado, no restaurante, na farmácia, na padaria, na igreja, no metrô, no ônibus, qualquer lugar que você vai, na praia, no shopping, no salão, tem muita menina crespa e cacheada. Muita. E tem um outro dado que é legal, que 24% das adolescentes de 16 a 24 anos, elas têm consciência da beleza do seu cabelo natural. Então as meninas que estão vindo agora, elas têm muita consciência do seu cabelo, do quanto ele é bonito, do quanto ele é saudável, do quanto ele é legal, do quanto ele do volume. Elas têm noção do cabelo delas. E isso é muito bacana. Sabe por quê? Porque elas estão vindo numa época, num momento que elas não têm influência negativa. Elas só têm influências positivas. Olha que legal. Então tudo aquilo que você ouve em excesso faz com que você construa uma imagem sobre você, sobre uma situação, ou mesmo sobre o seu cabelo. E para que haja uma mudança, uma desconstrução disso, é necessário você ter uma overdose de outras informações para superar aquilo que você tinha. Essa pesquisa é a mais legal de todas. O Google,
tem uma ferramenta de pesquisa e eles contabilizaram nos últimos 2 anos, presta atenção nesse número que eu vou te dizer, 232% de aumento na procura por cabelos cacheados na sua ferramenta lá, né? Quando você entra no Google, que você faz uma pesquisa, a busca por cabelos crespos e cacheados, ela aumentou 232%. Você tem noção do que é isso? A revolução do mundo é o cabelo crespo e cacheado. E nos últimos 2 anos, um aumento de 309% de procura por cabelos crespos e afros. Então é um número muito grande. A gente percebe que muitas meninas hoje estão decididas a entrar em transição, estão buscando ferramentas, estão buscando informações. Isso é real. Então, se você quer entrar em transição, se você pretende entrar em transição, o momento é esse. Eu tô aqui para te ajudar. E 55% de aumento de procura de informações sobre transição. Então, se você está em transição, esse é o momento. Você chegou no lugar certo, na hora exata, e nós estamos aqui para te ajudar, tá? A transição, ela traz muitas transformações internas também. Você começa a perceber que tinha coisas que você já não gosta, que você não gostava, né? Que você fazia porque você queria agradar pessoas, que você fazia para se sentir aceita. A transição, ela não termina quando você corta o seu cabelo. A transição capilar, ela termina quando você corta o seu cabelo. Mas a transição interna, ela continua. A forma como você vê o mundo, a forma como você vê as pessoas, a forma como você se vê, isso é o mais legal de tudo. Então, você que está em transição, você que pretende entrar em transição, você que está no meio, eu não sei em que fase da sua transição você está, mas eu quero te dizer, persista, continue firme, porque nós estamos aqui para te ajudar. Se blinde de ferramentas positivas, tá? Viva um dia de cada vez. A melhor forma de você controlar a ansiedade é você viver o hoje, tá? Porque a gente, quando entra em transição, a gente quer dormir lisa, quer acordar cacheada, isso é fato. Eu passei por isso, eu sei que você também tá passando, ou talvez você vai passar por isso. Mas ela é um processo e você precisa viver cada fase desse processo. Então, deixar o seu cabelo crescer, ir conhecendo ele, descobrindo como ele tá se comportando, descobrindo como ele tá vindo, é a forma mais legal de você viver um dia de cada vez, com calma. Você vai concluir a sua transição sem pressa. E quando você decidir cortar o seu cabelo, aí sim você vai conseguir usar produtos para cabelos crespos e cacheados. Você vai conseguir fazer uma finalização de uma forma legal. O seu cabelo vai conseguir responder da forma como você deseja, tá? Então viva um dia de cada vez dentro desse processo de transição, porque vai ser incrível para você. E se acaso você não se sentir confortável com o seu cabelo, você consegue mudar, você tem um caminho de volta. Mas eu sou incentivadora do cabelo natural. Eu quero responder algumas perguntas de vocês. Eu não consegui acompanhar tudo que vocês falaram, mas tem uma equipe aqui que tá me dando suporte, que tá conversando com vocês aí, respondendo algumas perguntas, né? E se de repente você fez alguma pergunta aqui que não foi respondida, você pode mandar pro direct, tá? Tanto pro direct da Heavy Cachos quanto pro meu, que a gente responde vocês. Então vamos ver aqui. Tem alguém que quer participar no ao vivo aqui comigo? Manda uma solicitação aí que eu te chamo, a gente divide a tela aqui e conversa. Se você passou por transição, se você superou a transição, se você quer contar a história da sua transição, como é, como foi, eu tô aqui, nós queremos te ouvir. Ed Valencar, estou em transição, mas não encontrei um produto bom, sou de Fortaleza, me indica os produtos, por favor. Edva, bem-vinda aqui, querida. Parabéns pela decisão da transição. Olha, a Heavy Cachos desenvolveu uma linha de produtos, produtos com ativos botânicos, produtos que foram pesquisados para os cabelos aqui do Nordeste. E ela tem um canal de vendas, que é o www.heavycachos.com/produtos. Produção, me corrija se eu estiver falando errado. Você pode entrar lá, tá? E está tendo também uma consultoria online. Então, quando a gente terminar a live, você vai para o perfil, entra lá em contato através do direct ou através do WhatsApp, e você pode estar agendando uma consultoria online, que tem uma equipe de profissionais para fazer a consultoria com você e te indicar os melhores produtos. Vocês que estão aí, printem a tela da nossa conversa e reposta depois lá com a hashtag Desafio 20L Heavy Cachos.
Aqui, Luma Espinosa. A Tata já respondeu aqui para ela. Lua, eu tenho uma variedade de 3C, 4A, qual ritual da Revicage seria indicado? Então, um dos assuntos das nossas lives, dos nossos encontros, vai ser justamente por que essa diferença de cabelo, como que eu vou saber qual é o meu tipo de cacho, por que meu cabelo cacheado é diferente. Mas assim, você pode estar agendando também uma avaliação online, tá? A avaliação é gratuita. E aí vai ter uma equipe de profissionais lá para poder te ajudar. Mas o que eu posso te dizer, é super normal essa diferença, tá? Isso que nos faz ser únicas. Raíssa, ajuda minha mamãe. Ajudamos sim, Raíssa. O que sua mamãe precisa? Tem mais alguma perguntinha que vocês querem fazer? Lissandra Morim tá falando que essa geração nova não vai passar na fase de não saber como cuidar dos seus cabelos. É verdade, Lissandra. E sabe que é legal? Eu atendo algumas crianças, assim, na fase dos 5, 6, 7 anos, e elas são super bem resolvidas, né? Assim, super pra frente. E é muito engraçado, porque tem as meninas que falam, tia, eu quero meu cabelo com bastante volume. E às vezes a mãe não quer volume. E aí a mãe tá do meu lado e, tipo, mãe, eu preciso da sua ajuda, porque eu não posso dizer pra ela que o cabelo dela não é bonito com volume, né? Então é muito engraçado, porque elas já vêm super bem resolvidas, assim. Tem meninas que já chegam com a foto do corte, né? Ela quer meu cabelo assim, e isso é muito bacana. Produtos para cabelos cacheados não é indicado na transição, como ficaria isso? Então, Lua, a questão é que quando você tá na transição e você tá numa transição de uma química, o cabelo tá liso, a maior parte do cabelo que você tem durante a transição está liso. Esse cabelo liso, ele não vai ter um bom resultado com produto para cabelo cacheado, tá? Então você vai investir suas expectativas e até mesmo o seu dinheiro, né, num produto para cabelo cacheado, e o cabelo que tá liso não vai responder tão bem, você pode não gostar do resultado. Então o mais indicado é você continuar tratando o seu cabelo com produtos cosméticos para o cabelo de alisamento, que é o que você tá naquele momento. Quando você concluir a transição, você migra para um produto para cabelo cacheado, que vai ser o seu cabelo natural, certo? Os produtos da Revicage são com ativos botânicos. A gente vai conversar sobre isso, sobre diferença entre produto natural e produto botânico, tá? Produtos liberados, a gente vai falar, vai ter um tempo pra gente falar sobre isso, para explicar para vocês essa diferença, tá? Existe uma diferença entre produtos naturais e produtos botânicos. A Revicage trabalha com ativos botânicos, são produtos liberados, não tem silicones, não tem petrolatos, não tem sulfato, não tem conservantes que fazem mal para o couro cabeludo. Então há uma diferençazinha aí, mas são produtos que estão liberados para vocês usarem. Estou querendo tirar uma dúvida de cachos, vou mandar um direct. Danila, pode mandar, tá? Produto para scab hair. Mulher, olha só, o scab hair é assim. Quando você faz muito tempo um tipo de alisamento que traciona muito o seu couro cabeludo ou usa muita prancha numa determinada região do cabelo, isso pode danificar, não seria danificar, mas dá um desgaste no seu bulbo capilar, que é onde o seu fio é produzido. E aí ele começa a produzir um cabelo especialzinho, um cabelo que não tem muita forma, um cabelo que fica muito, às vezes, áspero, sem forma. Em alguns casos é necessário tratamento com tricologista, tá? Que é um profissional que trabalha com couro cabeludo, diferente do cabeleireiro que trabalha com cabelo. Então é mais depois de uma avaliação pessoal mesmo, pra gente poder identificar. E paciência, tá? Até que o bulbo capilar, muitas vezes ele precisa passar por um tratamento mais intensivo para que ele volte a produzir um cabelo mais saudável. Eu preciso te dizer que cosmeticamente não tem nenhum produto milagroso, tá? Quanto mais hidratado for, quanto mais hidratante for o produto, quanto mais hidratado tiver seu cabelo, melhor ele vai ficar, mas não vai resolver 100%, sendo que pode ser algo do seu bulbo capilar, tá? Aí é um tricologista. Aninha, estou no começo da transição, já uso esses produtos. Você está perguntando se você pode usar os produtos? Aninha, depende de como está a sua transição. Se a maior parte do seu cabelo está liso, eu te oriento a continuar usando os produtos que você estava usando para cabelo liso antes de você começar a usar produtos para cabelos cacheados, tá? Para que você tenha um melhor resultado. Diane, eu prefiro, falei seu nome certo? Dijane, eu acho, né?
Eu prefiro definição do que volume e por esse motivo estou cortando aos poucos para não ter tanto volume assim. Isso ajuda? Ajuda sim. Ajuda sim. Se o corte, na verdade, ele não tira o volume, tá? Ele distribui. Então, se você não se sente confortável com volume, se você tem muito volume no cabelo e não se sente confortável, o corte vai te ajudar bastante a distribuir esse volume, associado com produtos e forma de aplicação correta. Isso também vai te ajudar bastante. Paty, vocês passam produtos para abrir mais os cachos? Não, Paty, nós não trabalhamos com químicas, tá? O que abre cacho, o que solta cacho, o que reduz volume, o que muda a forma da curvatura natural é química. Nós trabalhamos com tratamentos. Você consegue ter uma melhor definição do seu cabelo através do tratamento. Quanto mais hidratado o seu cabelo tiver, quanto mais nutrido ele tiver, quanto melhor for a qualidade dos produtos que você vai estar usando, melhor ele vai se comportar. E aí você vai ter mais controle do frizz, mais controle do volume, você consegue, ou se você gosta de mais volume, isso melhora bastante a definição, tá? Mas a gente não trabalha com nada para abrir cachos. Quanto tempo demora para sair a progressiva do cabelo? Maria, depende muito da sua genética e do quanto que você está disposta a cortar. Progressiva não sai, ela continua, né? O cabelo natural cresce e a parte que está com a progressiva continua. Então você vai ter que ir cortando. Depende muito do quanto que você está disposta a desapegar do seu cabelo para cortar. Então vai no seu tempo, tenha paciência, tem meninas... A minha transição eu concluí com 8 meses e foi um pouquinho precoce, né? Eu poderia ter esperado um pouquinho mais, mas eu não aguentava mais. Aí tive que usar Mega Hair durante 5 meses, então se eu tivesse esperado um pouquinho mais, talvez teria sido melhor, eu teria ficado mais confortável. Mas isso vai muito de você. Tem meninas hoje que são super bem resolvidas em cortar um cabelo curtinho e cortam sem crise, ficam felizes assim, estão satisfeitas. Então vá no seu tempo, mas o cabelo cresce uma média assim de 1 centímetro por mês, tá? Então você vai calculando aí até onde você vai estar disposta para cortar o seu cabelo. Tainã, existe sim loja física da Rev. A loja física da Rev fica dentro do Clube Costa Verde, em Piatã, na praia de Piatã, aqui em Salvador, mas por conta da determinação da prefeitura tá fechado, tá? Então tá sendo feito atendimento online, avaliação, e você pode entrar no site para fazer a compra. Eu acho que eu vou subir um link do site depois para vocês, que fica mais fácil, né? Vocês só arrastam para cima. Paty, estou em transição com meu cabelo, quero fazer um corte e passar o produto da Rev Cachos. Paty, vai ser uma honra pra gente te receber assim que as coisas estabilizarem, né? Porque o salão não tá fazendo atendimento presencial. Então você vai ter que segurar um pouquinho a sua onda aí até as coisas se estabilizarem, e você marca seu horário e vai ter uma equipe lá incrível para te receber, fazer seu corte. Thaís, estou em transição, já pertinho do fim, mas costumo afirmar que a transição exige a transição da minha vida. Thaís, é aquilo que eu falei, a transição capilar, ela só revela uma transição interna que está acontecendo. E é muito importante quando você consegue identificar isso, porque você consegue superar de uma forma muito mais tranquila. Porque às vezes você coloca a sua expectativa toda na transição do seu cabelo e você não se preocupa com o seu emocional, com o seu psicológico. E aí corta o cabelo, vem aquele choque. E agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Então, quando você entende que é um processo que vem internamente, que você vai quebrando vários tabus, porque você acaba confrontando com pessoas que são importantes na sua vida, que são pessoas incontornáveis, que são seus familiares, são pessoas próximas a você, mas que não tem a visão de que o cabelo natural é bonito, não tem a visão de que o crespo e cacheado é bonito, e ela se acha no direito de ficar expressando a opinião dela negativa para você, sem limites, né? E sem fronteiras, falando o tempo todo, e isso acaba te fazendo pensar se realmente você está no caminho certo. Mas é isso aí, é uma vitória por dia, e eu digo pra você assim, por experiência, você precisa explicar para as pessoas o quanto é importante para você a transição. Você deve falar para as pessoas que é um processo seu, uma escolha sua, é um caminho que tem volta sim, que se você não se sente confortável, você já sabe qual outra opção você vai seguir, mas que esse momento você quer conhecer o seu cabelo, você quer saber como ele é, e nesse momento eu tô aqui para te ajudar, da transição ao natural, te apresentar o seu cabelo e te ajudar a cuidar dele.
Vamos ver mais algumas perguntinhas aqui, que já tá dando o nosso tempo. Gente, passou muito rápido essa live. Meu cabelo era liso, mas depois fiz progressiva e aí fiquei 2 anos em transição. E agora ele tá muito áspero, não sei o que fazer. Você tá em transição, né? Consequência da química, tá? Você fazia prancha, se você fazia prancha, é a consequência da química. Isso acontece muito, do cabelo ficar desgastadinho assim. Então tenha paciência que você vai conseguir recuperar ele, tá? É bom, se você puder, agenda uma avaliação também, para poder te dar uma orientação mais específica de produtos. Gente, a nossa live tá chegando ao fim. Eu falei que era assunto demais, acho que a gente vai ter que fazer uma outra live falando sobre transição. Quero agradecer o carinho, a presença de vocês. Um beijo. Amanhã, 16 horas, estamos aqui de novo, viu? Tchau!